Noite de festa pra torcida do Palmeiras, hein? Torcida que chega aí ao 9º jogo consecutivo, com mais de 30 mil pessoas no Allianz Parque. A torcida empurrando o Palmeiras nesse momento sensacional do clube. Foi eliminado da Copa do Brasil, mas abre aí agora uma grande vantagem para Corinthians e Atlético Mineiro. Os dois estão jogando nesse momento. Claro, o torcedor do Palmeiras vai ficar de olho em tudo que acontece, a gente também. A gente vai ficar passando informações em tempo real sobre a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte, porque interessa muito pro torcedor palmeirense. Agora, mais uma vitória do Palmeiras. Hoje, uma atuação convincente. Levou um gol aí no final do jogo que poderia ter colocado em risco essa disparidade do Palmeiras na liderança da tabela. Mas aí, o Gabriel Menino fez um bonito gol no final da partida, aos 42 do segundo tempo, e deu a vitória e a liderança isolada, cada vez mais isolada do Palmeiras nesse Brasileirão. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Pedro Marques. Boa noite. Boa noite, Fábio Piperno. Piperno, você estava comentando a partida do Palmeiras. Mais uma boa atuação. Ah, mas o Palmeiras vem caindo de rendimento. Cara, eu acho que mesmo nessa situação atual, se você pegar a média, o Palmeiras é disparado o time brasileiro que jogou o melhor futebol no ano. Se você pegar a média. Então, é ainda o time a ser batido, na minha opinião. É ainda o favorito ao título do Brasileiro, porque disparou no momento que precisava. E, Piperno, que atuação, mais uma do tal de Gustavo Gomes. Esse cara é um monstro, só pra galera ter ideia. O Gomes, ele tem 7 gols no Brasileiro. Ele tá na frente do Pedro, ele tá empatado com o Hulk. É um zagueiro que, além de destruir na defesa, é artilheiro, Piperno. Tudo bem, Pilhado? Um abraço aos colegas e à nossa audiência. Eu até brinco quando pedem para me escalar o Palmeiras de todos os tempos. Óbvio que eu não vi todo mundo, mas vamos lá. De uns 50 anos para cá, a minha dupla de zaga é Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Acho que o Luiz Pereira imbatível e eu acho que o Gustavo Gomes é superior no Palmeiras a todos os outros que eu vi, inclusive o Antônio Carlos Zago, que é sempre alguém que é, enfim, lembrado nesse tipo de debate. Pô, ousado você, hein? Ousado, porque tem muito zagueiro bom no Palmeiras. Teve o Júnior Baiano, também jogou muita bola no Palmeiras. Jogou muita bola. Não tanto quanto o Gustavo Gomes. Ele não foi bicampeão da Libertadores, né? Bicampeão de Libertadores, zagueiro artilheiro, enfim, um jogador admirável. E um cara que... enfim, a torcida... Esse é ídolo, né? A gente teve uma discussão outro dia sobre quem é ídolo, quem não é. Esse é aquele cara que eu até brinquei na transmissão hoje. Se ele espirra, a torcida tem aí um resfriado de tal é a comoção. Agora... O Palmeiras oscilou um pouco no segundo tempo, é normal, até porque do outro lado tinha um time bom. O Internacional melhorou no segundo tempo, o Mano fez alterações corretas. Eu acho que, de novo, ele foi muito conservador na escalação inicial. Depois ele conserta o time que foi para cima do Palmeiras, ameaçou o empate. Depois que o Internacional ameaçou o empate, o Palmeiras ainda mandou 2 bolas na trave, o Dudu teve a chance de fazer o segundo. Aí, mais tarde, o Internacional empata o jogo e o Palmeiras, com a força do banco, depois da entrada do Gabriel Menino, encontrou como desempatar esse jogo. E veja, mesmo numa sequência complicada, até do ponto de vista físico, o Palmeiras marca 3 vitórias consecutivas contra Cuiabá, América e hoje. Então, veja, o Palmeiras que termina o primeiro turno com uma diferença mínima de 4 pontos, porque a gente não sabe como vai terminar o jogo em Minas. É o melhor ataque, é a melhor defesa. Então, como não apontar esse time hoje como o favorito? Não que o Palmeiras vá ganhar ou já ganhou o campeonato, mas o Palmeiras abriu uma boa distância em relação aos concorrentes diretos, principalmente o Flamengo, que tem um timaço, é a equipe que, se fosse começar o campeonato agora, do zero, talvez fosse a favorita, só que o Flamengo tem só um turno para tirar 9 pontos, e aí, Pilhado, vai ter mais desgaste, porque o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. O Flamengo, como lembrou o Piperno, tem 9 pontos a menos que o Palmeiras, ou seja... São 3 jogos que o Flamengo precisa vencer, na verdade mais. Porque o saldo de gols do Palmeiras é sensacional. Vai ser difícil o Flamengo pegar o saldo de gols do Palmeiras. Que nesse momento... 18. O Palmeiras tem 18 de saldo. O Flamengo tem 8.
São 18 contra 8 gols de saldo de gols aí do Palmeiras contra o Flamengo. Então, são mais do que 3 vitórias que o Flamengo precisa tirar de diferença. Pedro Marques, a grande preocupação do Palmeiras hoje não é o Flamengo, que tá aí a 9 pontos e já jogou. São Corinthians e Atlético Mineiro, que jogam hoje. Pro Palmeiras é ótimo, porque é um confronto direto. Um dos dois ou vai perder 3 pontos, ou os dois vão ganhar 1 ponto apenas. Mas tem o Fluminense, hein? O Fluminense venceu o Red Bull, já acabou o jogo, Zé? Acabou. Venceu o Red Bull, tá a 5 pontos do Palmeiras, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e tá jogando muita bola com o Fernando Diniz no comando. Quem é o principal rival do Palmeiras na luta pelo título brasileiro, na sua opinião, Pedro? Olha, Pilhado, Zé Manuel, Piperno, muito boa noite aqui para a bancada do nosso Canelada. A vitória de hoje do Palmeiras foi muito importante, porque acaba superando a campanha de 2016, quando se tornou campeão brasileiro. O Palmeiras de 2016 fechou o primeiro turno com 36 pontos. Esse Palmeiras de 2022 fecha a primeira metade da competição com 39. É claro que você liderar o campeonato no começo, na primeira metade, não significa muita coisa, como até disse o Gustavo Scarpa logo após a vitória no meio de semana contra o América Mineiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas a história conta, né, que das 19 edições do Campeonato Brasileiro de 2003 até 2021, 14 times que começaram liderando a competição e venceram esse título simbólico de primeiro turno, acabaram levantando a taça no final das contas. Raras são as exceções. Um desses times que acabou perdendo foi o São Paulo do Fernando Diniz. O São Paulo do Fernando Diniz acabou perdendo, abriu 7 pontos de vantagem, tal, uma gordura e tanto, mas depois acabou sendo ultrapassado ali por Internacional e Flamengo. O Flamengo depois que viria a ser campeão na temporada 2020, que só foi se encerrar em 2021 em razão da pandemia de Covid. Eu acho que nesse momento o campeonato está bem embolado, né? Você citou o Fluminense a 5 pontos, vem jogando para muitos o melhor futebol do Brasil. Tem o Atlético Mineiro que está trocando de comando técnico, isso é muito importante. Se a gente fala do Flamengo, que tem 2 reforços importantes, Everton Cebolinha, Arturo Vidal, que hoje fez a sua estreia. O Flamengo que vem convencendo o seu torcedor, que hoje perdeu pelo menos uns 3 gols com o Gabriel Barbosa, perdeu uns 2 gols com a Arrascaeta. A gente também tem que lembrar que o Atlético Mineiro muda a sua visão de futebol. Não tem nem comparação, Turco Mohamed com o Cuca. E o Cuca fez o Galo Mineiro jogar um futebol refinadíssimo na última temporada, fez o Galo ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Então eu coloco aqui Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians. Para mim, esses são os principais rivais nesse exato momento da equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2022. Vitória importante, com o gol da vitória saindo dos pés da base. Começa do Danilo, vai pro Wesley, que tinha falhado no gol de empate do Internacional. O Wesley passa a bola pro Vanderlan, que para mim foi o melhor em campo hoje. O Vanderlan faz ali um cruzamento na medida para o Gabriel Menino, que ficou de fora do Mundial de Clubes, né? O Gabriel Menino foi um dos jogadores cortados pelo Abel Ferreira. Foi o gol da redenção e ele que já vem jogando bem há algum tempinho, está tentando recuperar o espaço dele nesse time do Palmeiras. Pilhado. Zé Manuel, a gente falou aqui de quem pode ameaçar o Palmeiras. Fluminense, 5 pontos. Nesse momento, Corinthians e Atlético Mineiro entrando em campo vão ficar a 6, porque começa a se calcular como se fosse um empate. E o Palmeiras vai disparando. Agora, o principal também, tem os times que ameaçam, mas o Palmeiras ele é muito regular. É muito difícil o Palmeiras perder pontos. Tem partidas que não joga tão bem. Azar. Ganha mesmo quando não joga bem. Ficou aí 3 jogos sem vencer, que foram contra... Qual foi o primeiro? Foi o Avaí, Atlético Paranaense e Fortaleza. Foram os 3 jogos que o Palmeiras ficou sem vencer, seguidos no Brasileirão, e deixou perder um pouquinho essa sobra. Porém, o Palmeiras, em casa, é o que a gente fala. Primeiro eu vou começar fora de casa. Fora de casa, Piperno, desde a 34ª rodada do Brasileirão passado, que o Palmeiras não perde fora de casa. Olha como é difícil o Palmeiras perder até fora de casa. Eu vou falar aqui, o Atlético Mineiro acaba de fazer 1-0 no Corinthians, então já vai se aproximando do Palmeiras. Mas o Palmeiras foi do Keno. Gol do Keno aí pro Atlético Mineiro. Então, 1-0 Atlético Mineiro no Corinthians. O Atlético vai somando por enquanto, então, 3 pontos e vai se aproximando do Palmeiras. Então, o Palmeiras, fora de casa, é poderosíssimo. E dentro de casa, a temporada de 2022 é a mais vitoriosa, a mais goleadora
e a segunda menos vazada da história do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, fora de casa, é muito difícil bater o Palmeiras, e dentro é mais difícil ainda. São 86% de aproveitamento, 19 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 23 jogos, 54 gols marcados, média de 2,34 por partida e 13 gols sofridos, Zé. São só números positivos, É né, um Palmeiras Pina? muito regular e é um Palmeiras difícil de perder tantos pontos para que os outros cheguem. E é um time muito sólido, um time com um treinador que tem esse elenco na mão já há muito tempo. Ele sabe dos eventuais problemas e sabe onde buscar soluções. Campeonato Brasileiro é o seguinte, é maratona, cara, diferente das Copas, né? É diferente. E o Palmeiras me parece que está pronto e, acima de tudo, está focado em ganhar o Campeonato Brasileiro. A sensação que eu tenho, se o Abel trabalhava muito mais ligado em Copa Libertadores, não que ele tenha colocado de lado a Libertadores, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas ele também está com foco total em ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhou 2 Libertadores, né? Copa do Brasil tá aí, né? Já ganhou Copa do Brasil, enfim, quer Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, ele tem um time bem equilibrado. E claro que esses 2 gringos que chegaram, um uruguaio, um argentino, ainda com desconfiança da torcida, mas certamente eles não vieram à toa, houve um estudo, o Abel aprovou a contratação e a gente deve esperar bons rendimentos desses jogadores ali para resolver entre aspas, problemas, talvez para a ausência do Rony. O Palmeiras está muito claro, né, que esse ataque do Palmeiras hoje é Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. Acho que ninguém duvida disso, com o Rafael Veiga chegando e encostando também. Vem mais como opções, mas de repente um jogador desse desencanta e dá mais uma grande opção para a equipe do Palmeiras. Assim, para mim, eu continuo vendo o Atlético Mineiro pelo potencial de time. E agora, com a volta de Cuca, eu acho que o Atlético Mineiro ganha muito com essa volta, né? Numa briga mais direta. E o Flamengo ainda tem tempo de se recuperar. Temos um turno inteiro ainda pela frente. E bola para isso o Flamengo tem. Ele se ajeitou, né? Hoje contra o Avaí, o time ganhou por 2-1, fez um primeiro tempo muito ruim, jogando com a defesa reserva e as laterais jogando muito mal. Mas o segundo tempo que o time criou foi uma grandeza. Perdeu um caminhão de gols, era para golear. E acabou vencendo por 2-1. Mas eu ainda acredito que o Flamengo possa encostar e entrar nessa briga com Galo Mineiro e Palmeiras. Eu ainda, mesmo vendo a campanha ótima do Fluminense, o Corinthians que está ali brigando e tem vários jogadores importantes e bons, eu ainda fico como principais rivais, isso eu não mudo ainda. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo hoje não é assim, você olha na tabela, tá muito longe, 9 pontos. Mas o Galo não. Você olha na tabela agora, 4. Com o placar de momento, caiu de 39 para 35. Só 4 pontos. Eu ainda acho que são os principais rivais do Palmeiras na briga pelo título. Eu digo o seguinte, o Atlético Mineiro eu concordo. Chega o Cuca, por sinal foi um golaço do Keno, tá? O Keno, a bola sobrou ali fora da área, ele dominou, chutou no ângulo. Então o Atlético Mineiro abre com um golaço do Keno, 1-0 em cima do Corinthians. Agora, eu acho que o Atlético Mineiro e até o Fluminense podem ameaçar ainda mais do que o Flamengo, porque eu acho que 9 pontos é muita coisa. É muita coisa. São mais de 3 jogos, porque o saldo de gols do Palmeiras, dificilmente o Flamengo tira. Então não adianta ele vencer 3 e o Palmeiras perder 3. Ele tem que vencer 3, o Palmeiras perder 4 e quem sabe ele empatar. Eu acho muito difícil pela regularidade desse Palmeiras. É um time muito chato de perder ponto, Piperno. Então não é só o Flamengo que tá jogando muita bola que realmente está nesse momento. É o Palmeiras perder essa regularidade que ele não perde desde o início da temporada. Olha, eu vejo da seguinte forma. Muito do que a gente vai ver nesse segundo turno vai ser resultado dos confrontos das Copas. É natural, por exemplo, se o Flamengo não passa pelo Corinthians, ele vai ter mais tempo para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Aí ele volta a ser ainda mais candidato. Mas vamos imaginar... aqui na minha cabeça, por exemplo, eu acho que o Flamengo passa pelo Corinthians. Eu acho que o Flamengo vai deixar o Corinthians pelo caminho e vai continuar vivo na Copa Libertadores, vai avançar na Copa do Brasil. Então eu acho que o Flamengo vai continuar, ainda por mais algum tempo, dividido em 3 frentes. Isso vai cobrar um preço. E o Flamengo vai ter, em relação ao Campeonato Brasileiro, talvez a sua resposta final na 4ª rodada do segundo turno, que é quando ele joga com o Palmeiras aqui em São Paulo. Porque é aquele tipo de jogo, embora seja um campeonato de pontos corridos, em que o Palmeiras vai poder jogar pelo empate.
Se ele empata com o Flamengo aqui em São Paulo, ele elimina o confronto direto, elimina uma rodada a mais, e com isso o caminho até o fim fica mais curto, o Flamengo teria então ainda menos tempo para tirar essa vantagem de 9 pontos. Então o Flamengo, por jogar mais até o fim do ano, por ter uma Copa a mais, ele vai ter um desgaste maior que o Palmeiras, que já está fora da Copa do Brasil. Agora, o Atlético Mineiro é quem ressurge disso aí. Tem um timaço, tem um técnico de primeiríssima linha, e agora o emocional do time muda. O Mineirão vai estar abarrotado em todo o jogo, sabe? É o time que se recoloca na briga, não só pelo Brasileirão, como pela Libertadores também. E o Atlético e o Cuca estão com o Palmeiras por aqui. O Cuca tem 2 derrotas pro Abel, na final contra o Santos e na semifinal ano passado. O Atlético não engole aquela eliminação contra o Palmeiras ano passado, porque tinha um time melhor. Era tríplice coroa de fato, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então eu acho que o Atlético tem um timaço. E assim, se fosse apostar todo o salário milionário do pilhado hoje, eu apostaria tudo em Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Corinthians continua dizendo pra você, como eu falo há 2 meses, que era o líder café com leite. Ó, eu acho ridículo você falar que o Corinthians é líder café com leite. Isso. Quando o Corinthians foi líder, ele falou que era líder café com leite. Isso, daquele tempo. Eu discordo, é o Corinthians, é um time que vai brigar. Vou fazer outra aposta com você. Tabela vai brigar. Vou fazer outra aposta com você. Fala. Palmeiras vai terminar o Campeonato Brasileiro com pelo menos uns 10 pontos de vantagem em relação ao Corinthians. Olha aí, ó. Louco, olha hein? o Piperno, então, chamando a responsabilidade. Vamos tentar guardar isso pra depois a gente liberar. E o Flamengo. Alô, produção, corta aí. 10 pontos do Corinthians é o mínimo que o Piperno acha que o Palmeiras vai encerrar o Campeonato Brasileiro. Quanto vale? Com essa diferença aí com o Corinthians. Não, eu preciso analisar a tabela antes de fazer essa aposta. Ué, a tabela é o segundo turno. Agora, Ué, é a mesma... essa situação... Tá em 7 agora? São Tá em 7. 7. São 7. Se o Corinthians perder. Se o Corinthians o jogo ainda tá no começo. o jogo tá no começo.